Tá bem, eu concordo com vocês e com o torcedor. A análise que ele faz é a análise que ele entende, não é a análise que nós entendemos. Nós temos que entender o torcedor e espero que vocês também entendam o torcedor, entendam o técnico. O técnico não tem o que explicar. Os dias da semana são trabalhados com esses atletas. Nós colocamos o que temos de melhor nas posições que achamos que é o correto. Felipão, Cláudio Rezende, da Itatiaia, você começou o jogo com uma alteração em relação ao primeiro, né? Tirou o Alisson, colocou o Alan Franco. Qual que era a ideia e no intervalo você mexeu no time, né? Se não estava agradando, por quê? A ideia não deu certo no primeiro tempo? Não deu certo nos primeiros minutos, porque nós entramos sem competir com a equipe do América e eles fizeram o primeiro gol. Tiveram aquele ímpeto inicial que nós deveríamos ter consciência e sermos sabedores. Nós não competimos, fomos competir depois dos 15 minutos iniciais e aí as coisas ficaram mais ou menos equilibradas. E a situação do Alan Franco é porque nós, no ano passado, jogávamos com Batalha e Otávio. Batalha e Alan Franco também são dois jogadores de boa qualidade técnica e boa contenção. E nós tínhamos o resultado de 2-0. Se nós não tivéssemos o resultado, correríamos mais riscos. E não esperávamos tomar o gol como tomamos aos 4 minutos. Depois nós não fizemos a modificação que era que nós tínhamos totalmente preparado, mas fizemos uma colocação do Rubens, porque era um jogador mais móvel, era um jogador mais vibrante e que podia dar mais sangue à equipe naquele segundo tempo. Foi isso que aconteceu. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Filipão, eu queria que você fizesse uma avaliação de como você vê o Atlético chegando nessa final, na sua opinião. Né? Qual o patamar dentro da sua expectativa de desempenho do planejado para essa final? E também sobre a data FIFA. Se essa paralisação você acha que é benéfica ou não para o Atlético? Eu não sei o que é benéfica para o Atlético. É benéfica para todos os times envolvidos. É benéfico para o Atlético, para o Grêmio, para o Caxias, para o Santa Maria, para qualquer um. Todos têm a data FIFA para que possam trabalhar e colocar em condições suas equipes. Então não é só benéfica para o Atlético, é benéfica para todos. Se vão alguns campeonatos serem disputados, aí também eu não tenho como dizer o porquê que eles não fizeram a suspensão dos jogos ou não, mas em Minas Gerais, a data foi preservada e qualquer equipe que chegasse à final teria a data FIFA. Porque, às vezes, se você tivesse uma sequência, poderia ser melhor. Não era melhor. É aquilo que foi estipulado pelas federações, pela CBF, é sempre o melhor para nós. Nós não vamos discutir com as pessoas que estão fazendo um calendário e que estudam, que têm conhecimento, e a gente não tem o conhecimento total. O desempenho do time é razoável. Filipão, pelo segundo jogo seguido, o Mariano não ficou no banco de reservas, ele foi liberado há um tempo do departamento médico. É uma questão física ou é uma opção técnica? É uma questão física. Felipão, boa noite. Aqui é a Julia Salles, da Rádio Transamérica. Bom, agora tem a final contra o Cruzeiro e o retrospecto contra o Cruzeiro nos últimos clássicos não foi positivo. Eu quero saber qual que é o pensamento, o que o Atlético tem que corrigir para conseguir a vitória nesse clássico, que é importante, que é a final do Mineiro. Tem que jogar melhor que o Cruzeiro. Tem que corrigir alguns detalhes que nós vamos passar nos vídeos da semana e no trabalho da semana, e tem que ser corrigido dentro de campo para que a gente consiga igualar o Cruzeiro, ser superior ao Cruzeiro para conseguir vencer. Boa noite, Filipão. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo. Primeiro, parabéns pela classificação. Obrigado. Hoje não foi um jogo bacana, mas a classificação veio. Eu queria saber sobre o Alisson. O Alisson hoje não entrou por uma opção tática ou realmente ele não está preparado para um jogo desse com tanta pressão? Não, ele está começando a ser preparado e normalmente vai entrar em jogos de pressão, principalmente daqui para frente, onde nós não temos tempo mais de preparar nada, porque daqui para frente são abril, maio, 9 jogos, 8 jogos por mês, não se tem o treinamento adequado e se tem alguns trabalhos na parte física mínimos e na parte psicológica e na parte mental que é interessante para o Alisson. O Alisson só não jogou hoje porque era um jogo decisivo e era um jogo em que ele
poderia sentir muito mais do que qualquer outro jogo. Ele está sendo um jogador utilíssimo, vem aprendendo alguma situação tática, desenvolvendo muito bem, mas ele é um jogador que ainda está sendo desenvolvido, não está pronto. E a gente vai colocando outros jogadores que nós achamos que está mais pronto. Se algumas pessoas ou outros não entendem que está mais pronto, nós não podemos dizer sim ou não, vamos aceitar a ideia de que alguém entenda que esse é melhor que aquele e pronto, só isso. Mas nós que trabalhamos toda semana, que trabalhamos com um menino que tem 18 anos, nós sabemos o quanto ele vai sentir, o quanto ele vai ter dificuldade, e nós vamos colocando esse jogador devagar. Tanto que hoje colocamos também o Palácios no banco para ele ir se adaptando. As coisas são assim, não são de um dia para o outro que o jogador vai desenvolver plenamente. Ele está desenvolvendo, está ótimo, mas ainda devagar. Filipão, boa noite. Léo Pedrosa, Portal Fala Galo. Diante de uma constatação de atuação regular e segurando o jogo hoje, a maioria do tempo, segurando o jogo hoje... Não, constatação de quê? De uma atuação regular, como o senhor disse agora há pouco. Razoável. Palavras do senhor, razoável. Isso. E diante de um time hoje que praticamente seguiu o jogo sem mudanças. Foi mudar no final, já por desgaste físico, imagino eu, e alguma outra coisa tática. Como a gente não acompanha esse time nos treinamentos, mesmo assim, tem te agradado esses titulares? É uma insistência que vai recorrer isso no treinamento? Eu vou trocar. Eu tenho 9 jogos em abril, Sim. 8 em maio, 8 em junho. Então, eu vou trocar o natural. Sim. E diante disso, só um complemento, já que não te agradou, o que trazer em questão psicológica para esses jogadores para uma final? Como? Não me agradou? Não agradou. Uma constatação de um jogo razoável. Um jogo razoável. Não, eu disse que o jogo era razoável, mas eu não disse que não agradou. Ok. Então, opinião sua que agradou. Eu gostaria de saber, diante dessa opinião do senhor, como trazer o psicológico desses jogadores para uma final com um rival em que o Galo, infelizmente, não tem regulado tão bem. Eu vou dizer para ti, o Galo está chegando à final. O Atlético está na final. Então, o que eu preciso falar mais do que isso? É final. Eu preciso mostrar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente. Afinal, é a 18ª final. Não sou eu, é o Atlético que está chegando à 18ª final. Como você disse, mal ou razoável que eu disse. Não, agora termino eu. Não, termino eu falando. Mal da tua parte, razoável da minha parte. O Galo está na 18ª final. Ok? Filipão, boa noite. Laura Rezende, do GE. Globo. Saindo um pouco do jogo, o Atlético conhece essa semana os adversários da Libertadores e estreia fora de casa entre os 2 jogos da final. Como trabalhar isso entre uma semana de 2 jogos importantes da final do Mineiro, como estreia de uma fora de casa, pode ter uma logística difícil, como que você vai trabalhar isso? Olha, logística, eu acho que nós temos que nos acostumar, já sabemos como é. Pode ser um pouco mais difícil que o normal, mas nós sabemos e estamos acostumados a fazer essa logística. Não dá para ficar reclamando da logística ou isso e aquilo. Nós já sabemos que é assim. Então, calma. Ter uma final no meio de uma Libertadores é um pouco mais complicado, mas nós vamos ter que saber trabalhar essa final e essa Libertadores com quem jogar, que não sabemos ainda, de uma forma inteligente, para que nós possamos nos colocar bem na final do Mineiro e bem no início da Libertadores. As características de uma Libertadores, de um time que joga Libertadores, são diferentes, e nós vamos ter que fazer algumas adaptações ou algumas situações novas para que a gente tenha a primeira performance de Libertadores muito boa contra uma equipe que a gente não sabe quem é, para depois a gente não correr risco mais à frente. Mas é um pouco mais difícil, mas a gente sabia que era assim, está lá marcado, todo mundo sabe, todo mundo tem a tabela,
Então não adianta ficar reclamando. Tem que se adaptar e fazer. Pronto. Filipão, boa noite. Boa Dina noite. Almeida, do Grupo BH Esportes. Parabéns pela classificação. Obrigado. Filipão, no primeiro jogo, o senhor utilizou a formação 4-3-3. O que mudou durante a semana nos treinamentos para que hoje o senhor utilizasse o 4-2-3-1? O que mudou e hoje? O senhor entrou... Resultado. E hoje o senhor entrou com o regulamento debaixo do braço? Sim, resultado. Acabei de te dizer que foi o resultado. Nós vencemos 2-0, tínhamos o resultado conosco, podíamos não correr tantos riscos e imaginávamos não correr tantos riscos com essa formação. Infelizmente, tomamos um gol aos 4 minutos. Mas também, felizmente, se alguém quiser ver, fizemos o gol aos 2 minutos do segundo tempo. Então, quer dizer, é uma coisa e outra. A gente tem que saber o que é um momento, o que é outro momento e adaptando essa situação aos nossos jogadores para ter uma situação tranquila. Fizemos um primeiro tempo, uns minutos iniciais mal, fizemos um segundo tempo maravilhoso, tivemos a bola do jogo em que o rapaz fez uma defesa, não fez a defesa, a bola bate nele, e o chute do Jacaré foi... Nem daqui 100 anos a gente vai conseguir ver um gol igual, tão bonito que foi o gol. Espetacular. Quer dizer, são situações que acontecem para lá, não acontecem para cá. Uma vez é a teu favor, uma vez é contra. E a gente tem que saber ir colocando isso numa partilheira para ir cobrando dos jogadores o que nós temos que melhorar, fazer, ou dificultar, fazer com que os jogadores sintam, que os adversários sintam mais a dificuldade para fazer esse gol, não a facilidade. Então, e para encurtar o assunto, eu não estou satisfeitíssimo, não, como vocês podem imaginar. Eu estou consciente de que tenho um time muito bom e que tenho jogadores bons e que a nossa campanha é razoável, mas que nós chegamos novamente à final. Então, alguma coisa tem de bom, se nós formos buscar lá o lado bom. Se não formos buscar o lado bom, não adianta nada. Filipão, Thiago Maia, do Podfute. Diante de suas palavras na coletiva, fica muito bem claro que o Atlético ele funciona melhor em momentos do segundo tempo, quando tem campo aberto. E eu acho que o torcedor, que hoje até em alguns momentos ele pedia o Rubens, e o Rubens parece muito bem claro para todos, não sei para o senhor, se é o momento de dar essa oportunidade para ele ter uma sequência como titular e, de certa forma, também ter um pouco de tranquilidade com o torcedor, que pede ele insistentemente. Mas o torcedor pede todo mundo. O torcedor pede o João, o Pedro, o Paulo. O torcedor está ali, ele tá fazendo o papel dele. Ele grita pelo... Nem sei quem tem aí, João... O Juquinha, ele grita por qualquer um. Ele quer esse quer esse quer aquele. Imagina, se cada um fosse atendido, nós teríamos um time com 22 em campo. Os nossos 22 estariam lá em campo. Então, não é... Nós temos que ver o que acontece durante a semana, acontece na formação tática, acontece com a formação tática do adversário, como é que nós podemos enfrentar ou imaginarmos enfrentar esse adversário e aí colocar em campo e quais as opções. Então, pode ser que o Rubens seja titular, né, daqui 2, 3 jogos, um jogo daqui 10 jogos, pode ser que não, pode ser que seja o Joãozinho titular, depende. Nós vamos ver as características e quais as características que temos na nossa equipe, como podemos fazer com que o jogador se sinta melhor naquela posição ou possa nos dar o retorno. Se não nos der, trocamos. Só que não é trocar simplesmente por trocar. O trabalho da semana, é a parte tática do adversário, é a série de coisas que a gente tem que analisar para colocar em campo. Às vezes não dá para colocar um jogador em campo só porque ele está num momento bom, porque na posição dele temos outro jogador que complementa a equipe melhor. Então é assim, nós vamos colocar sempre o que temos de melhor, podem acreditar. O Rubens seria esse um dos melhores hoje, não?
Não, eu tenho 22, 23, 30 jogadores melhores. Eu não vou escolher um melhor. Tenho 30 melhores. Se eu não tiver 30, se eu não cuidar dos meus 30, eu perco 1, 2, 3, 4. Não vou perder ninguém. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique, da Trivela. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Scarpa. Ele é um jogador que todo mundo esperava muito, é claro, tem questão de readaptação, ele chegou ao clube lesionado ainda, tem a adaptação dele ao time. Então eu queria que você falasse um pouco mais dele, que ele é um jogador que ainda não demonstrou ainda aquilo que todo mundo esperava dele. E além disso também a questão da posição dele. Hoje no primeiro tempo ele jogou um pouco mais centralizado, depois no segundo tempo ele jogou mais aberto, tanto que participou do lance do gol. Queria que você falasse primeiro sobre ele no time, como você enxerga ele no time hoje. Obrigado. Eu enxergo como um jogador útil em qualquer uma das 3 posições lá da frente. Ele pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, que já jogou muitas vezes, pode jogar, e ele jogou, mas não se sente totalmente à vontade de jogar como um 10 de costa, e sendo jogador de armação total. Ele gosta mais de ser um segundo na marcação, um segundo volante ou um segundo jogador pelo lado do campo, e é onde a gente vai tentando adaptar. Eu tenho que adaptar o Scarpa ao meu time, aos jogadores com que ele joga. Ele era totalmente adaptado ao Palmeiras, com os jogadores do Palmeiras, que tem aquelas características. Eu tenho outras características. Aos poucos ele vai se adaptando. Aos poucos ele vai melhorando e vai sendo o jogador que nós imaginamos que ele poderá ser para o Atlético. Então, ele ainda não atingiu o seu melhor, pode ter certeza, mas ele é um jogador útil, muito útil, de grande qualidade e joga em 2 ou 3 posições que podem nos dar, num determinado momento do jogo, algumas situações boas. Ou ele joga pelo lado, joga por dentro, tem uma jogada característica que ele puxa para o lado esquerdo. É uma série de coisas assim que são interessantes para o nosso time, mas às vezes não é interessante porque quem está jogando do lado que ainda não se adaptou. Então eu técnico, tenho calma com ele e os jogadores têm tido essa adaptação e ele também, aos pouquinhos, vai se adaptando a tudo que é tranquilo com ele, cidade, forma de jogar, jogadores ao lado, quais as características, uma série de coisas. E ele vai ser muito mais útil do que ele está sendo, porque ele tem essa qualidade. Obrigado. O técnico do Atlético, na entrevista coletiva, analisando essa classificação do Galo para a final do Campeonato Mineiro.